Oi, pessoal, boa noite. Que bom que vocês vieram, voltar nessa casa, é sempre uma alegria. E eu tinha a impressão que era às 20 horas a palestra, juro mesmo. Quando fui ver o horário, o endereço para confirmar, aí vi que estava marcado 7h30. Aí falei, Lu, vou chegar bem em cima da hora. Mas a prece que a Lu fez com todo sentido, de acalmar nosso coração agora, para ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem que a doutrina espírita traz para a gente. Eu escolhi com muito carinho essa palestra, porque tem a ver com a minha vida, com a minha família, aquilo que eu estou passando nesse exato momento. Espero que ela seja boa para vocês e que leve um aprendizado para casa, tá bom? Às vezes a gente vai numa loja, escolhe o presente mais bonito, paga, manda embrulhar e larga o pacote em cima do balcão. Não façamos isso, vamos levar para casa o aprendizado, a prática do que a doutrina espírita, a nossa religião, oferece para a gente. Ela não obriga a nada, ninguém está sendo imposto a fazer isso, mas tenho comigo que se fizermos vai ser melhor. Eu vou contar por que participa da minha vida essa história, é porque uma vez a minha avó morou comigo, a minha avó, mãe da minha mãe, ela foi uma senhora, né, ficou viúva e depois acabou morando com a minha mãe. Eu era pequeno e cresci junto ali com a minha avó. E numa vez que a gente foi sair de casa, ela caiu um tombo na sala de casa, assim, um piso como esse, liso, não escorregou não, mas na bobeira e quebrou a perna, quebrou o fêmur. Faz bastante tempo já, mais de 20 anos, fácil. E ela nunca mais andou, pessoal. Ela ficou na cadeira de roda. Tentou andar, foi operada 2 vezes, mas à época não se colocava aquelas próteses mais modernas, uma cabeça de fêmur artificial. Usava o próprio osso, tentou colocar ali, mas ela não conseguiu andar. Era uma senhora grande, alta, e ela então ficou na cadeira de roda. Bom, veio alguns anos na cadeira de roda e veio a desencarnar. E depois de um certo tempo, um amigo nosso lá de Bauru, o Hudson, chama Hudson Fernando de Oliveira Cardoso, ele sonhou com a minha avó. Olha que interessante, nem foi eu tive outros sonhos com a minha avó, mas não foi assim. E ele contou que no sonho, a dona Arlinda, como ele falava, estava andando. E falou para ele, olha Hudson, aqui eu não preciso mais de muleta, eu não preciso mais de cadeira de roda, eu ando com as minhas próprias pernas. Eu achei interessante, mas na época eu não era espírita há muito tempo, eu falei, mas o que adianta andar lá? Se ela queria, tinha que andar aqui agora, né? E passou. Eu pensei, se é verdade, se é um delírio dele, qualquer coisa, para mim não satisfez esse sonho. Olha que estupidez a minha, que inocência. Às vezes, pessoal, acontece da gente precisar passar por uma situação aqui no planeta, quando ainda encarnados, para poder desfrutar de uma situação melhor e diferente no mundo espiritual. Muitos de nós passam por problemas desagradáveis, como sempre, e que pede a Jesus, pede a Deus para aliviar esse problema, para não ter mais nada no corpo físico, ou pede para alguém da família e não somos atendidos, aparentemente desprezados, ignorados no pedido, o que é um equívoco muito grande, porque posteriormente, em espírito, nos beneficiaremos muito mais de não ter usado, talvez mal usado, aquela saúde, aquele corpo que tinha. Porque olha só, lembre da história que eu contei aqui da minha avó, e eu vou contar uma história que o Divaldo Pereira Franco contou. Está no YouTube, se vocês procurarem essa história, está lá. Eu pus também um vídeo no Instagram contando sobre isso, mas o Divaldo não está mais aqui para contar, era muito mais bacana se vocês ouvirem a ele, mas eu vou contar o que ele contou. O Divaldo disse que ele foi dar passe numa senhora, aliás, no marido de uma senhora amiga dele. O rapaz estava doente e ele então ela chama ele para dar um passe. Beleza, ele vai sem nenhum problema. Quando ele chega à casa e vê esse senhor, ele descobre que esse senhor estava com câncer ganglionar, já numa fase bem avançada. Ele então vê que quando ele tira o lençol, assim, a camisa, estava exposto aquele tumor, ele tem um choque, ele falou. Mas ele disfarça, não fala nada e aplica o passe. E percebe nesse momento a presença do Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico aqui na Terra muito bom, muito trabalhador, espírita também. E ele mentalmente conversa e fala, Dr. Bezerra de Menezes, ele vai ficar bom? Então Bezerra confirma,
Sim, Divaldo, ele vai ficar bom. Ele se empolgou, ele disse, que ficou entusiasmado com aquela notícia, falou, nossa, eu apliquei um passe com força, encorajado que ele fica bom e suava. Ele conta assim, e aplicava o passe. Aí quando eu terminei, a senhora falou, então, Divaldo, calma, ele vai ficar bom. Ah, Divaldo, mas os médicos disseram que ele está desenganado, ele não tem chance. E o que o médico sabe? O que os médicos sabem diante das divinas leis? Amanhã, aqui às 10 horas, eu estou de volta para dar um outro passe nele. Ele vai ficar bom. Vocês já sabem, né, pessoal? Mas vamos continuar a história, porque eu tenho que contar. Ele vai para casa, ele diz, no dia seguinte, quando eu saltei do ônibus e vi a casa à distância, eu vi uma capela, que é aquele objeto de metal horroroso, ele falou, que anuncia que alguém naquela casa morreu. Aí ele começa a chegar perto e falou, ué, quem será que morreu? Será que foi a mulher do homem? Porque ele não iria morrer. Mas ele chega lá e entra na sala e vê pouca gente, o caixão com o senhor, que estava com câncer, e a senhora ao lado com a cara de brava ao vê-lo e diz, Divaldo, você não falou que ele ia ficar bom? Ele imediatamente olha o doutor Bezerra e fala, doutor Bezerra, você não falou que ele ia ficar bom? Aí o doutor Bezerra fala assim, pois ele ficou, filho, sarou, não tem mais nada. O câncer morreu, ele está ótimo agora. Ele falou, puxa vida, aí eu entendi o que significava ficar bom. Então, pessoal, se alguém na família receber um espírito ali que vai falar, vai ficar bom, chora porque vai morrer. Se eles disserem assim, nós vamos ajudar, vamos fazer o que a gente pode, maravilha, fica feliz que ele vai ficar encarnado. Ainda que sofrendo. Ou seja, pessoal, fala a verdade, se a gente escutar de alguém que vai ficar bom, não é natural que a gente pense que vai ficar bom aqui na Terra? Isso é uma demonstração real de quão materialistas nós somos. Materialista não é no sentido de ser ganancioso, não é no sentido de querer ter muito dinheiro. É aquilo que se explica, o que se justifica, tudo quando está bom na matéria. A minha avó, pessoal, como eu contei, que não andou mais, talvez não podia andar mais para que ela pudesse, logo no mundo espiritual, se sentir mais feliz, passar por alguma coisa. Isso que eu gostaria de dizer para vocês aqui, e logo de antemão chamo a atenção. Tudo que o corpo físico estiver passando faz parte de um processo de aprendizado, um processo de resgate, alguma coisa que o planeta está exigindo de nós. Mas não levem a mal, não entendam errado, por favor, se eu disser assim, então que o corpo físico está me ensinando, eu não vou mais correr atrás da minha cura. Não é isso, tá bom? Nós vamos lutar com todas as forças, com tudo que a medicina, a odontologia, a psicologia, a farmácia oferecer pra gente de melhoria do corpo. Todo mundo que estiver aqui com uma unha encravada vai tratar dessa unha. Todo mundo que estiver com dor de garganta, para de falar um pouco, dorme mais, bebe água para sarar da garganta. Não é para aceitar nenhuma doença como se fosse, eu tenho que aceitar mesmo. Isso fere uma lei que Deus colocou, que é a lei de conservação. Mas o que eu quero pedir é assim, não vive uma vida infeliz só porque vai ter que conviver agora com uma diabetes, pessoal. Não vive uma vida infeliz porque o filho se declarou homossexual. Não vive uma vida infeliz porque se separou do marido. Busque a felicidade mesmo com a doença, mesmo com as dificuldades que existem. Ninguém aqui está isento de problema, ninguém. Nem na igreja evangélica, nem na igreja católica, nem no templo budista, nem ninguém. Vocês sabem, Jesus esteve na Terra e disse, vocês no planeta terão aflições. Estar encarnado tem aflição, é um ponto final, acabou. Não há como escapar. Mas façam como eu, tenham um bom ânimo. Olha o que ele está pedindo. A aflição vai ter, mas tenha bom ânimo. Não é obrigatório você imaginar, tem aflição, automaticamente tem tristeza. Não, não é. Porque tem pessoas que têm menos dinheiro, menos beleza, menos saúde que o outro e é mais feliz. Não é uma regra direta. Então, se você comparar a sua vida com a de Chico Xavier, com a do próprio Dr. Bezerra de Menezes, com a do Divaldo, foi muito mais difícil a vida deles. A Madre Teresa, do Gandhi, essa turma de alto nível, foi difícil a vida deles, do Kardec. E, no entanto, eles eram mais felizes do que nós, demonstravam estar mais felizes. As pessoas que visitavam Chico Xavier contavam que irradiavam uma alegria, era um bom humor, era uma presença de espírito tão agradável, mostrando para a gente que é possível ser feliz mesmo com as dificuldades.
E só de estar encarnado já exige de nós muita coisa. Logo na porta encontrei o Lu, que por sinal fez aniversário ontem. Aê, Lu! Cara, 45 é muito tempo, hein? Falar a verdade. E eu que estou com 49. Porém, e eu tava falando, ainda bem que esquentou um pouco o tempo, né? É verdade, mas parece que vai chegar uma frente fria outra vez no fim de semana. Aí eu falei, poxa, não acredito, tava tão gostoso esse calorzinho. Ou seja, acordar de manhã no frio é muito mais difícil. E em si, ninguém está sendo punido por isso. Faz parte de estar encarnado, pessoal. E quando você então está encarnado num planeta, você passa pelas estações do ano, você passa pela menstruação, você passa por dificuldades de gripe. Faz parte de um aprendizado. E certas coisas que eu peço a Jesus é como se meu filho pedisse para não ir na escola. Não pode não ir. Não existe essa possibilidade. Eu preciso que você encare com bravura, com certeza. Porque pode saber, pessoal, da criança que vai nascer agora, ó, vamos contar 5 segundos, ó, 5, 4, 3, 2, 1, nasceu a criança. Daqui 120 anos, essa criança já desencarnou. Daqui 120 anos, todo o planeta se limpou de novas pessoas, já está encarnando outras, e nós voltamos ao mundo espiritual. E sabe-se lá quando terei outra oportunidade de encarnar. Pode saber, a maioria das pessoas está desencarnadas, ligadas ao planeta. Cerca de, 20 bilhões de espíritos estão envolvidos no planeta Terra. Se tem 8 bilhões encarnados, tem uma grande parte desencarnada, esperando a sua vez. E quando chega a sua vez, não pode desperdiçar. Nós estamos agora em plena atividade. Foi falado ao Lu, e foi uma boa analogia, que o Lu completou o primeiro tempo do jogo, a 45 minutos. Agora vai entrar para o segundo tempo, os outros 45. Se completar o tempo regulamentar 90 anos, está ótimo. Quem que consegue completar esse tempo hoje em dia? Vê a média de idade aí. Ó, sua filha fez uma cara assim. Pobre papai. Mas em si, pessoal, a mensagem é essa. Aproveitemos bem nossa encarnação, vamos viver felizes, vamos lutar para nos curarmos das doenças e talvez essa própria luta seja o que Deus quer de nós para que a gente volte ao mundo espiritual. E as doenças ficaram todas no corpo, sem dúvida nenhuma. Lá não tem quem atinja o espírito, a não ser nossa própria bagunça mental. Mas quero trazer algumas informações que estão no Livro dos Espíritos para a gente ouvir e entender. Reforçando aquele pedido, na questão 702, Allan Kardec comenta sobre a lei de conservação. Para deixar bem claro, ele pergunta assim, é da lei da natureza a lei de conservação? Pode observar que todas as leis que vão iniciar, Allan Kardec pergunta, é uma lei da natureza a lei da reprodução? É da natureza a lei do trabalho? É a lei da adoração? Então ele sempre envolve como se fosse, é uma lei de Deus? A pergunta, sem dúvida que é. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, em outros raciocinado. Ou seja, nos animais mais inferiores, eles se salvam também. Eles percebem o perigo e correm longe do perigo. Eu vivi com um cachorro, Gandalf o branco, já desencarnado. Agora vivo com uma gatinha, lindinha. E eu percebo que qualquer som de sacola, porque lindinha, não sei porque eles não gostam de sacola, ela sai fora, cara. Se acontece alguma coisa e cai no telhado com um barulho lá, ela deixa-me sozinho e vai pra lá. Veja o amor que ela tem por mim, cara. Ela não quer saber. Ela se salva. Aí eu vi aqui, lei de conservação. Não, é puramente maquinal, ela não tem culpa. Ela precisa salvar a pele dela. Deus colocou nela. Quem sou eu para tentar desacatar uma ordem do nosso Pai? E eu também, só que eu sou mais raciocinado. Todos nós. O que será que foi isso? Acho que é o vento. O que aconteceu? Vou verificar. Mas sempre buscando salvar a minha vida, preservar o meu corpo. Allan Kardec até chega a perguntar nesse assunto. Mas por que existe então essa lei se o homem vai morrer de qualquer maneira? Para não voltar para casa antes da hora. Lembra nos mensageiros, no Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, sempre eles comentam, quanto tempo mais ou menos esse corpo vai durar? Ah, ele vai durar próximo a 70 anos, 70, 72 anos. E eles têm uma frase lá no Obreiros que fala assim, ó, olha só, e não me volte aqui antes disso.
Ou seja, a gente pode voltar para casa mais cedo. Se você abusar da sua saúde, se você tirar a própria vida, você encurtou um processo que estava programado para fazer. Por isso até fica um tempo preso ao corpo devido ao fluido vital que não foi esgotado na hora certa. Então, a lei de conservação é uma lei que Deus colocou para nós conservarmos. As doenças são bem-vindas? São bem-vindas porque nos ensinam. As contrariedades, as dificuldades são bem-vindas porque testam-me, provam a minha paciência, meu respeito, mas eles têm que ser lutados para ser extinguidos, tá bom? Todo mundo lutar com todas as forças para não ter doença não. Olha essa questão que bonita, que é o que a gente fez hoje com a Lu e continuamos fazendo. Podem as preces que nós fazemos por nós mesmos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então vamos imaginar, departamento de reencarnação, nós estamos lá. E aí um mentor está falando para você, pessoal, vocês vão encarnar, tá bom? Bem-vindos mais uma vez, parabéns. Vocês têm encarnar numa época que o Brasil vai estar bem melhor, ou alguns vão encarnar em outro planeta e tudo mais. E vou chamando pelo nome aqui, vocês vão vindo e a gente vai revendo as provas. Essas provas que foram tratadas, combinadas, eu vou ter uma dificuldade de estômago, eu vou ter um probleminha assim na fala, eu vou ter uma dificuldade para andar, ou eu vou ter um corpo bem saudável, porém eu vou nascer filhos de pais violentos. Tudo isso, depois que encarnou, já estou no corpo, poxa, não lembro desse combinado. Então, peço para Jesus me livrar disso. Peço para Deus, dá para livrar? Essa que é a pergunta que ele fez. Olha que sábia a pergunta dele. A resposta é assim, as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que precisam ser suportadas até o fim. Ou seja, ele não fala qual, de que tipo, de que gravidade, mas ele fala, algumas não dá para te aliviar. Quando o meu filho era menor, ele tinha próximo a uns 7 anos, uma vez, de brincadeira, nós íamos sair de casa, ele saiu correndo na frente, pegou e sentou no banco do motorista. E ficou lá, com o carro desligado, é claro, brincando, e pediu, em tom de verdade, se ele poderia dirigir o carro até a casa da vovó. Falei, não pode, Henrique, claro que não, você não tem carta, não sabe dirigir. Aí ele alegou, mas eu sou o bonzinho. Veja que não tem uma relação de bondade com ele dirigir naquela hora. Então não é por excesso de bom comportamento nosso que faz com que Deus vai me livrar de uma prova que é boa para mim. O menino que quer ser médico não tem que ter bom comportamento só de não conversar na sala de aula, não, tem que aprender a matéria. Tem que entender o que significa aquela doença. Ele tem que vigiar um doente, analisar. Para isso existe todas as provas que estamos passando. Então, pode pedir, eles vão dizer, a resposta não acabou. Mas que algumas questões não dá para ser aliviada, pessoal. Precisam ser suportadas até o fim. Baseado nisso, não é falta de prece fervorosa, não é um pedir de um outro jeito, não é fazer uma doação maior, não é isso. Não faz relação, não é ser bonzinho que vai dirigir o carro antes da idade. É um comportamento que eu vou pedir e sempre se lembrar. Quem foi que falou isso? Vamos ver se vocês estão bem estudados e treinados. Ele fez uma prece sincera e depois no final ele fala assim, Pai, faz tua vontade, não faz a minha. Quem foi? Foi o Allan Kardec? Foi o André Luiz? Ou o Chico Xavier? Jesus. Foi Jesus que falou, cara. Alguém concede maior autoridade moral do que esse Senhor aqui na Terra? E o que ele estava pedindo? Era para não passar por aquele processo de crucificação, para não incriminar a humanidade em seu nome. Olha que pedido nobre. E ele pede e fala, Pai, se der para o Senhor livrar esse cálice, eu agradeço. Mas se não der, dê um impasse aqui. A minha e a tua vontade. Qual que eu peço? Faz a do Senhor, com certeza. Porque ele sabia que a de Deus era melhor. Por mais que Jesus seja Jesus, ele não é Deus. E Deus é maior do que o próprio Cristo. Deus é o Criador, Cristo é a criatura. Então, esse pedido é muito importante. Façam prece sim, ofereçam maldade, como a Lu falou. Jesus já sabe o que vocês querem. Quando ele ensina a gente a orar, ele fala, quando vocês forem orar, pessoal, vai para o quarto de vocês e alguns colocam quarto, alguma tradução coloca aposento, mas pode ser interior. Vai para o interior.
Então, assim, se eu tô aqui, você quer fazer uma prece, não tem que sair daqui agora e ir lá pro teu quarto, da sua casa. Não é agora, aqui dentro com você. Recolhe-se. Faz uma prece íntima para o teu pai. E não se preocupe em falar muitas palavras. Porque, na verdade, não é pela repetição, pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Teu pai sabe em secreto o que você vai pedir. E ele nem precisa falar muito. Ele sabe antes de falar o que você quer. Basicamente, pessoal, eu acho que a prece é assim: Senhor, fiz de tudo hoje para conseguir aquilo que quero. Se tiver alguma coisa que cabe a mim fazer, me orienta para amanhã eu fazer. Mas da minha parte está assim: ajuda-te que o céu te ajudará. É tudo essa mensagem. Faz o que você pode e confia na hora certa. Vai acontecer uma hora, nem que seja depois da morte, mas vai acontecer o que você quer uma hora. Não precisem se preocupar em pedir para ficar muito rico. Vocês vão ser ricos. Vocês precisarão passar pela prova da riqueza. Não tem escapatória. Vocês precisarão ter muito dinheiro e muito poder para ver o que vocês vão fazer com isso. Não se preocupem em ter o que não pode mexer agora. É perigoso ter muita coisa assim. A gente faz mau uso, a gente abusa, a gente não é flor que se cheire, viu, pessoal? Pode ter certeza disso. Baseado em mim que eu falo isso para vocês. Mas então ele fala assim, ó. Algumas provas precisam ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. O que é resignação? É quando você recebe a notícia de que não dá mais para andar, quebrou a coluna, fraturou a vértebra, não vai conseguir mexer a perna. A medicina está incapaz de conseguir. Pode ser que venha conseguir um dia, pode, mas por enquanto não dá. Não dá. A resignação é assim, tá bom, mesmo assim então eu aceito, vou ser feliz, tá tudo bem, vou fazer o que eu posso. Maravilha, Deus leva em conta isso. Obrigado, Lu. Oh, maravilha. Quero mesmo. Eu já ia tomar até esse negócio aqui, ó. Deixa eu palitinho. Só foco, mas vocês distraem muito. O que eu estava falando mesmo? Então, pessoal, tudo isso que nós estamos experimentando e passando é resignação quando eu entendi, puxa, não dá, né? Tá bom, eu vou assim mesmo. Eu estava no Dia dos Pais, lá no Termas de São Pedro. Muito gostoso, se vocês quiserem um dia conhecer, acho que é pertinho das nossas cidades, então é uma boa. E olha, uma dica, se vocês vão passar em resort, não vai lá pra Bahia passar. Bahia você vai conhecer a praia. Se você quiser conhecer a cidade, aí você vai lá. Mas vamos fazer um resort, vai perto. Não é boa ideia? Porque você já viaja pouco, já tá pra ficar lá passeando lá dentro do hotel mesmo. Pra quem tão longe, vai ficar no hotel longe? Ó. Mas se vai pra conhecer, não, eu quero conhecer a praia de Maragogi. Então vai pra Maragogi. Aqui não tem essa praia. Agora tem em Lins, um resort bom, tem em São Pedro, tem Toboágua, bom pra caramba. Mas eu quero ir no Beach Park, em Fortaleza, é maravilhoso, mas você quer ir lá no parque, tem parque bom aqui, em Olímpia tem um maravilhoso. Só se ligar. Mas, o espiritismo, vai, volta aqui. Vocês, cara, é duro, vocês viajam muito. Mas eu tava no Termas, em São Pedro, lá, e nós chegamos na sexta-feira. E se vocês verificarem, na sexta-feira choveu. Tava meio fresquinho e chovinho. E nós chegamos lá, puxa vida, tava aquela chuva, né? E você quer nadar na piscina, você quer ficar de boa. Bom, de qualquer maneira, paciência. Eles estavam nos restaurantes na hora da janta, e aí já tinha comido uma coisa, tinha comido outra, tinha comido um doce, você pega outro, e quando tá tudo incluído, você regaça, né, meu? É impressionante, cara. Por isso que eu falo, cara, será que no restaurante eu não peço por causa do dinheiro? Por que eu não peço pudim? Por que eu não como sagu? Por que eu não como manjar? Sendo que eu tô comendo tudo. É por causa do dinheiro, o dinheiro. Não é tanto assim, mas tudo bem. Aí estávamos lá, e aí o Henrique estava assim, será que vai chover amanhã? Começou a chover forte lá fora, né? Pô, será que vai chover amanhã? E nesse momento, perto disso, entrou, pessoal, uma família com uma criança de 12 anos ali, com um problema mental daqueles bravo, galera. Cega, e ela ficava assim com a cabecinha, sabe? O tempo todo. Andava com uma... Aí ela sentou, suponho que foi a mamãe, ficou ali com ela, o pai foi pegar, e ela ficava assim balançando, aí eu falei, poxa, tá numa hora boa, talvez de dar uma lição e comentar. Falei, Henrique, tá vendo aquela moça que tá sentadinha ali? Aí ele e o Rafael. Então, amanhã pode fazer o sol que for, cara, ela não vai descer no toboágua. Ela não tem como descer.
Para ela, cara, tanto faz se chover. Ela tá preocupada mais se ela pode pôr o pezinho na água, se a mãe fica ali. Então, não é justo, Henrique, você ficar lamentando, ficar triste se não fizer sol amanhã. Muitas vezes você comeu uma verdura, comeu um legume, um tomate, uma fruta, porque choveu e ela nasceu, ela brotou, ela germinou. Não é certo você questionar isso. Se te desse o controle do clima do mundo, nós erraríamos todos os dias, acredito, porque você não sabe o que está por trás disso. Então, vamos ficar bem, vamos tentar ficar feliz, porque você, e aí além disso assim, pessoal, você consegue ver que há misericórdia ali naquela criança? Pessoal, por muito tempo eu não conseguia, mas eu consigo ter minha palavra. Por quê? Imagina que eu chegasse agora na casa de alguém e visse um homem de branco esticando a perna de um rapaz forte como esse. Os caras que forte senta perto de mim é duro, viu? Você viu o trapézio do cara? O trapézio é esse músculo aqui, ó. Puta merda, né? Vou fazer a palestra acho que pra cá, assim, ó. O tríceps, você viu o tríceps ali? O tríceps é esse aqui, pessoal. Olha que diferença. Mas tudo bem, mas imagina esse rapaz aqui, deitado lá na cama, machucado, e um homem de branco esticando a perna dele, ele ele vai, mais um pouco, mais uma vez. Vai devagar. Eu acharia justo dizer, pô, esse homem de branco é um homem mau, cara. Por que ele tá fazendo isso com esse rapaz? Não, ele caiu de moto. Deus me livre, só um exemplo, tá, pessoal? Você não tá tanto de moto aí não, né? Imagina. Aí ele fala assim, cara, ele caiu de moto, cara, um acidente, nossa, graças a Deus ele tá aqui vivo, e ficou um tempo sem mexer, mas agora tá conseguindo mexer o pé de pouco, aleluia, tá voltando. É uma fisioterapia, tá treinando ele para voltar a andar. Se não fizer isso aí, vai atrofiar, galera. Tem que fazer isso, e com dor mesmo, que bom que tá doendo, tá voltando sensibilidade. Esse espírito que tá nessa menina, não dá para afirmar, mas deve ter errado muito feio, cara. Porque não é à toa assim também, eu vou pegar uma prova dessa, nós já vamos chegar nesse ponto. Não é assim, vou pegar uma... e que isso vai me ajudar? Então ela passa por uma prova difícil assim, por misericórdia de Deus, para que numa próxima ela já esteja melhor. Não sei o que ela fez, não sei o que aconteceu no passado. A mãe que também está envolvida, a família toda envolvida. Mas, de algum modo, Deus está ali num ato de misericórdia, pedindo um fisioterapeuta, tratando uma pessoa, não literalmente, mas sim num corpo que está debilitando aquele espírito para que ele consiga melhorar nessa encarnação. É muito bem-vindo aquela doença. Pode que muitas e muitas vezes, sucessivas reencarnações, tenhamos errado. E errado feio. E já é a última encarnação que nós estamos tendo mais uma chance para não fazer algo errado e ainda estamos pisando na bola. Ou seja, Deus precisa que a gente melhore. Ele precisa encurtar esse caminho. Senão vai todo mundo passar de ano, filho, você vai ficar para trás. Não vai encontrar mais mamãe, pai, irmãos, amigos. Não tem mais. Essa galera está evoluindo, está muito parado. Por isso que acontece dessas coisas. Então, a resignação, a prece, funciona muito bem para isso. Para, às vezes, até desviar ele de uma prova. Mas, às vezes, nem todas dá para escapar. Aí ele vai continuar assim, ó. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes as provas lhes parecem. Dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Então, se você se sentir mais fortalecido, já está bom demais. Uma mamãe que tem que encarar uma noite sem sono ali, com o filhinho meio doente, pede na prece que te ajude. Não a ele sarar, mas a você passar acordada. Você acha que Deus não sabe que você quer que ele sare? Afinal de contas, é filho dele, não é teu, não. O Chico Xavier falava para as mamães que estavam desesperadas, coitadas, que viam perdidos os filhos, falava, mamães, antes deles serem seus filhos, eles são filhos de Deus. Ou seja, você está preocupada com ele, imagina como Deus estaria. Você acha que ele não pode fazer alguma coisa que resolva a tua situação? Então, pede força, que é um pedido mais certo. Ajuda-te mesmo, que o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza, olha isso, ó, ao sabor de cada um. Não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um.
Porquanto o que do vosso ponto de vista estreito e na perspectiva da vida material e efêmera vos parece um grande mal, frequentemente é um grande bem na ordem geral do universo. Lembra da história do Divaldo? Vai ficar bom, Divaldo. Vai ficar bom. O único jeito dele ficar bom é com esse câncer imbatível, superior a qualquer força médica. Para ele ficar bom, é isso aí. A minha mamãe, pessoal, está com Alzheimer. Ontem ela não reconheceu meu pai. Poxa, que doído que é isso. Que triste ver isso, né? Ela não reconhece. Aí eu fui lá à noite, era 1 da manhã, fui lá para conversar, para ver se a minha presença, e ela reconheceu, hein? Putz, cara, que coisa incrível que é filho. Volto já na história da minha mãe. Eu falo para vocês um negócio. Uma vez uma senhora, eu fiquei impressionado com isso, porque fui até com o filho, cara. Uma senhora com Alzheimer, o repórter falou assim, a senhora tem algum filho que chama Luiz Gustavo? Luiz Gustavo é o filho dela. Luiz Gustavo, não conheço ninguém. Não tem nenhum Luiz Gustavo na família? E Maria Helena, filha? Maria Helena, não. Não tem nem, não tem. A senhora não lembra de nenhum Luiz Gustavo, nem nenhuma Maria Helena? Não lembro, não tem ninguém na família com esse nome. Tá bom. E Jesus? Ah, Jesus. Puxa, esse mora no meu coração. Ah, mas sim, mas são filhos, cara. Olha que coisa impressionante. Em algum lugar Jesus está encravado naquele ser que ela lembrou dele. E ela nunca conviveu com Jesus. A minha mãe lembrou de mim ontem lá quando eu cheguei. E falava assim, eu vou chamar um táxi para ele ir embora. Olha que dureza. Pessoal, não tem cura isso. Pode esquecer, cara. Se eu falar o pai, cura minha mãe. Ai, cara, que bobo que você é, hein, meu? Que pedido mesquinho, hein, moleque? Você que já tá estudando coisas assim que era pra estar em alto nível, tá com esse pedido de babaca. Dá licença, vai, dá licença. Fecha a porta na minha cara. Deveria ser assim pra Deus falar pra mim. Ele fala, filho, não tem como curar, a medicina não sabe. Não tá na hora ainda. Vocês morriam de gripe espanhola naquela época, agora vocês têm que tentar procurar da cura do Alzheimer. Não dá pra curar da tua mãe assim. E aí, depois ela tá com 89, você quer curar ela pra quê? Para ela ficar mais um pouquinho bem com você, para você não sentir a tua dor, para não decepcionar teu pai. Portanto, pessoal, a resignação, o pedido, essa perspectiva de entender, não tem como, eu aceito isso aqui, faz parte de um processo para mim, até de não me sentir um filho mimado e protegido. Mas aqui está, então, ele diz isso, ó, não dá para atender ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista estreito e na perspectiva da vossa vida efêmera vos parece um mal, é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que vocês supõem. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu. Ou seja, a maioria das vezes você pede e ele não atendeu. Acho que isso é o comum. Não vos ouviu. Por quê? Não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Nós não temos que treinar, fazer prece, pessoal, para ser o melhor pedidor possível. Aquele que sabe o que pedir, o que quer, não. Tem que saber qual é a tua parte no processo para ajudar a Deus. Uma vez assistindo uma palestra do Jacob Mello, lá em Natal, eu fui lá para fazer o evento, ele também estava, e ele falou uma coisa muito linda. Ele falou, quando vocês forem falar com Deus, com Jesus, ele falou, pelo menos uma vez, não vai pedir para ele te dar alguma coisa. Vamos pensar assim, o que eu posso oferecer ao Senhor Jesus? Senhor Jesus, hoje eu queria colaborar com o Senhor com a minha paciência. Não é muita coisa, mas é o que eu tenho. Vocês não acham estranho Jesus sendo quem era, podendo fazer o que podia na hora que estava ali a turma toda com fome? Por que ele não pôs um banquete? Ué, põe água com gás aí, mestre. Põe um vinho, que você já fez, multiplicou. Põe pão, vários tipos.
Uma carne, aí a gente está sem comer carne. Não, e o que ele fez? O que vocês têm para comer? A Lu tem pão? Ah, o homem forte tem peixe? Ninguém mais nada? Então vamos comer pão e peixe. É o que vocês têm. Eu só vou multiplicar o que vocês têm. Então chega para Jesus e oferece: Senhor, minha mãe está com Alzheimer, né? Puxa vida, não tem cura. Será que tem como eu ajudá-la a viver o melhor possível do tempo que ela tem aqui na Terra? Será que tem como a gente tentar? Porque parece, hoje ela está normal. Olha que interessante. Vai com meu pai, foi no restaurante, fomos lá, jantou. Ela caiu um tombo essa noite. Por isso que eu tenho que ir embora rápido. E parece que é um fio que desconecta, cara. Desconecta quem não conhece, conecta de novo. Parece que fica assim. E o interessante é que o Alzheimer não é assim. Às vezes ela sai, e eu digo sem nenhum problema, está expondo. Pessoal, quantas pessoas com Alzheimer no mundo estão fazendo isso? Ela sai assim, ela não sabe onde é o banheiro. E ela sai procurar na rua. Então a gente estava nesse hotel lá em Termas. Ela sai do quarto, ela vai no corredor assim, dos apartamentos procurar o banheiro. O Alzheimer é uma doença interessante. Ele não faz você esquecer, ele tira a função do que é. O que é isso aqui? Para que serve? Você vê uma colher, você esquece que é para pôr na boca e comer. Você vê um banheiro, você não sabe para que serve o banheiro. Esse que é a grande sacada da doença, né? E é interessante ver o quanto nós estamos limitados, né? Eu não tenho o que fazer, cara. O interessante é que o médico dela, eu não vou falar o nome, porque senão fica... Mas é Pedro, Dr. Pedro, e tem o seu nome. Ele tá tratando dela, aí um vizinho que mora no condomínio falou: o pai dele tá com Alzheimer também, faz tanto tempo. Eu falei: puxa, pai, vamos trocar de médico. Trocar pra quê? Pra pegar um que não tem o pai com Alzheimer? Porque quando tiver... Pessoal, a medicina não é capaz de salvar, matar quem precisa ficar. E não é capaz de salvar quem precisa ir. É tão bonito, não é? Você vê que não está ao nosso alcance? Não é bom saber que não está ao nosso alcance? A minha avó Arlinda, que é essa que ficou na cadeira de roda, uma linda mulher, como diz o Mamonas Assassinas, ela falava assim: se eu fosse Deus, só ia morrer quem quer. Ai, que ótima ideia, vó. Ia estar assim hoje aqui. Chega mais para lá um pouco, deixa eu fazer a palestra. Cara, eu precisava ir no banheiro. Tá lotado o banheiro. Ninguém quer morrer, pessoal. Mas ela tinha essa ideia. Graças a Deus não cabe a ela a ordem de quem vai e quem não vai. E morreu mesmo sem querer. A minha avó não queria morrer de nenhum. Então, aqui é lindo que ele conclui dizendo isso. A sua prece vai lhe orientar numa intuição para você sair daquela situação com o seu próprio esforço. O que tiver ao teu alcance, você fazendo sai. O que não tiver, não tem jeito, tá fora. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos muito bonita, que vai agora afunilar para essa questão. Por que nós encarnamos, pessoal? Para que estar encarnado? Qual é a função disso? 132, Allan Kardec perguntou. Por que os espíritos encarnam? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazer chegá-los à perfeição. Ou seja, vocês vão ver no Livro dos Espíritos, e prestem bem atenção, que ele coloca: Deus lhes impõe. Muitas frases vêm assim: Deus impõe. Isso é uma imposição de Deus. Por quê? Significa, é lei. Deus lhes impõe. É lei. Está imposto a lei da gravidade. Está imposta a lei do eletromagnetismo. Está imposta a lei do trabalho. É uma imposição de Deus. Não é porque ele está mandando como orgulhoso. Deus lhes impõe a encarnação para chegá-los à perfeição. Para uns, a vida é uma expiação. Para outros, uma missão. Ou seja, erroneamente, muitos disseram: expiação é aquela prova mais pesada, cegueira, cadeira de roda, demência. Não é nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem expiações graves e expiações leves. Expiação é a consequência de um erro cometido. Se eu cometi um erro leve, tem uma expiação leve. Se eu cometi um erro mais grave, terei uma expiação mais grave. E prova é tudo aquilo que eu escolhi. Não tem nada a ver com um erro, mas queria experimentar isso daqui. Prova, por exemplo, é sentir frio. É uma prova. Eu nunca fiz ninguém passar frio. Eu nunca obriguei ninguém a sofrer no frio. Não, mas passa o frio porque o clima está frio. Então, a prova é tudo aquilo que o espírito está experimentando e ajuda a crescer. E a expiação é do mesmo modo, mas como uma consequência de um erro. Então,
Para muitos, o planeta pode ser um tormento, cara. Pode ser um inferno, ele é desgostoso, ele é desagradado, tudo está ruim. Para outros, na mesma situação, pode ser uma missão. Ou seja, não, eu tenho que passar por isso, eu tenho um trabalho a fazer. Eu tenho um cumprimento nessa encarnação. Eu estou passando por um corpo assim complicado, mas eu estou me melhorando espiritualmente. É uma missão para mim, que Deus me contribuiu, me atribuiu esse trabalho. Enxergar assim é muito bom. O Richard Simonetti falava que nós todos devemos tentar trocar de provas e expiações para missões. Sair de expiação para missão. Sair de prova, ou seja, encarar como um trabalho, um combinado. Como se eu falasse assim, pessoal, eu vou me mudar amanhã, mudar de casa. E, puxa vida, eu não estou com dinheiro para contratar uma transportadora. Vocês não podem ir lá me ajudar? Me ajudar? Cada um pega uma cadeira, uma mesa. A casa é perto, nem vai precisar, é 2 casas para cima. Assim. Tá, vocês vão lá e vocês têm uma missão para mim. Vocês vão de bom grado, vocês estão felizes em me ajudar. O que significa? Ninguém vai lá ficar, não, mas eu não... você está fazendo um favor, cara. Você tem um combinado, um compromisso. Está fazendo isso bem feito para você próprio. Né? Ele, olha que bonito. Para uns é missão. Mas para alcançarem essa perfeição da encarnação, precisam sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, vocês têm que estar em condições de suportar. Não pode qualquer contrariedade, você perdeu o humor, brigou com a família, tá aquele... Puxa, não consegue suportar nada. Por isso, pessoal, que a prova da riqueza, do poder é muito perigosa. Você fica com o pavio muito curto, você não tolera nada. Qualquer desaforo você já põe para quebrar, você manda demitir, você contrata outro. Isso é ruim para nós que temos que estar preparados para as provas que Deus nos põe para suportar. Olha só que bonito. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, ou seja, o seu perispírito, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, ajudando para a obra geral, ele próprio se adianta. Bonita essa expressão. Nós estamos colaborando uns com os outros, porque para chegar até aqui eu precisei que alguém plantasse a cana, refinasse o álcool, colocasse num posto de combustível para eu abastecer, para chegar até aqui, alguém fazer tudo funcionando para eu poder ajudar com a minha palestra, ajudar com o que eu posso, voltar para trabalhar. Todo mundo colaborando um com o outro. E é nessa ajuda que vós próprios se adiantam, diz Jesus. Cara, como a Vivo liga pra gente, né? Vamos atender ele. Fala o que eles querem. Fala, Vivo, vai tomar... Não falei a palavra, hein? Cara, eles ligam 1000 vezes por dia, cara. Podia, né? Pode o espírito enganar? Vai. Tá ligando, vó. Vamos, acho que foi uma boa ideia, vai, ó. Por favor, aqui, peraí. Alô? Alô, boa noite. Eu estou falando com o Rogério? Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Nunca mais liga. Pensa se ela for no relatório lá. O que ele respondeu? Pode o espírito enganar-se? Que Deus Pai! Se for evangélico, então ganhamos, pessoal. Ai, que loucura, viu? Mas aqui, ó, a questão é essa, ó, 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Ou seja, essa aqui é fácil, essa questão. Essa nunca mais nós vamos esquecer, hein? A moça da Vivo deve estar agora com prece. Ou seja, eu vou encarnar, departamento de encarnação, outra vez, estamos lá. Aí eu falo assim, Lu, e aí, como é que você vai fazer? Tá, eu pedi, né? Eu percebi que eu não fui muito bem lá, eu vou pedir uma deficiênciazinha aqui, vou ser pai da Carol de novo, da Maria Carol, que legal, vou casar com a Carol de novo, ou vamos ser irmãos, mas não vai vir. E você? Eu pedi uma cegueira da braba, cara. Lembra aquela menina que eu te contei lá no hotel que eu encontrei? Eu pedi aquilo lá, cara, quero me adiantar.
Posso me enganar? Ele fala, claro que pode. Primeiro, Tato, muito alto para você. Você não consegue fazer nem metade disso. Negado. Vamos pensar melhor. E Lô, muito fraquinha a tua prova, cara. Ser pai de uma menina gente boa dessa, casar com a Carol de novo, não é pra você não, rapaz. Tá pedindo pouco. Vamos pedir uma coisa mais pesada. É isso que eles querem dizer. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Como pode também escolher uma que nada lhe aproveite, como acontecerá se buscar uma vida ociosa e inútil. Mas, então, voltando ao mundo dos espíritos, a gente sempre pensa como se isso fosse o presente, vamos pensar que isso fosse o passado, já aconteceu. Voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Vamos imaginar que isso aconteceu no anterior, pedir uma vida sussu, cara. Pediu, nossa, mamão com açúcar, aquela vidinha tranquila, corpo bonito, light, forte, e nossa, pra que incomodar o rapaz, né? E daí, cara, pois é, se deu bem, né? Nossa, se era paquerado pra caramba, tinha dinheiro. Tá, vamos ver quanto subiu de paciência, estava aqui. Nossa, só isso, cara. Vamos ver de renúncia. Manteve, não renunciou a nada, né? Vamos ver de respeito. Nossa, cara. Vamos ver agora aquela menina que estava lá no hotel lá. Renúncia. Nossa, cara, ela passou umas 20 encarnações de ser. Ou seja, pessoal, é isso que ele fala. Faz de conta que a gente voltou ao departamento de reencarnação e falou, e aí, Lu, como é que... Nossa, não melhorei quase nada, tá? Eu também, cara. Acho que esse departamento são dessas pessoas que não melhoraram quase nada. Porque todo mundo que eu perguntei tá na mesma, cara. Ninguém melhorou nada quase, né? E agora vai vir o Alexandre, aquele dos missionários da luz, para corrigir nossos corpos. Lembra do livro? Que o pessoal, os missionários da luz, o pessoal chegava lá assim, Alexandre, ó o projeto do meu corpo. Não tem nenhum papel aqui. Você não acha que tá muito bom? Eu acho. Pelo seu histórico, era bom que o seu coração tivesse um pouco de debilidade, né? Olha isso, cara. É como se você está projetando uma casa, fala, essa casa não está muito boa, é bom pôr uma infiltração ali, né? Para quê? Pra você ter um pouco de trabalho, cara. Pra você gastar um pouco de dinheiro com a filtração e não gastar com pinga. Então, vamos piorar um pouco o teu coração e os rins. É que se os rins e o coração tiverem problema, então vamos fazer o seguinte, vamos no coração, lá mais pro final, os rins. Escolhendo obstáculos para ter uma coisa mais proveitosa. Por que Deus quer isso? Não é que Ele quer, que a gente não sai do lugar, meu. Você não faz nada se não fizer. Não melhora. Se você pegar uma criança, filho de qualquer um aqui, inclusive o Henrique, e falar, Henrique, se você quiser ir na escola, você vai. Se não quiser, não precisa. Se você quiser comer comida que é boa, você não quiser comer outra coisa. Vocês acham que ele escolhe o quê? Um ou outro gêniozinho já pode falar, não, eu acho que eu quero ir para a escola, eu quero aproveitar. A maioria é vida na boa. Nossos filhos são espíritos, como diz o Hermínio, precisam ser esfolados, precisam ser lapidados, como nós. No livro o Samitiba, isso não tem nada a ver com o espiritismo, quem ama, educa. Eu li, porque o Henrique era pequenininho, eu li. Ele falou, o meio termo é o correto, a educação, mas entre o pai que dá tudo, os pais, e os que não dão nada, entre os que deixam tudo e os que não deixam nada, quem erra mais? Os que deixam tudo. Pode fazer o que quiser, não faz se não quer. Não pode. Os muito severos também não é bom, mas erram menos do que aqueles que deixam tudo. Ou seja, nós não podemos, por enquanto, ter uma vida light. Não é hora. É prova e expiação. É um planeta danado. Eu gravei um vídeo, juro pra vocês que foi sincero, lá em casa, na frente em casa, o Henrique me filmando, o semáforo lá atrás, fechado. Você viu? Legal. Obrigado por você ver meu Instagram. Depois que eu tenho dinheiro pra te dar. Aí eu falei assim, ó pessoal, a gente tá gravando aqui, beleza? O semáforo tá lá atrás, não tô vendo, eu vou a qualquer momento começar aqui, bom, posso esperar o tempo que for, que eu vou fazer o seguinte, nós estamos numa prova de expiação. É provável que a hora que eu chegar lá o semáforo vai fechar pra mim, quer ver? Que hora que eu posso ir? Foi assim, vamos agora, vai. Virei, fui, fechou o sinal.
Prestem atenção se na vida de vocês, se o pleito não é meio truncado. Você quer pegar uma vez eu estava assim, com a mão esticada para pegar um CD, lembra de CD ou não? O disco? Tinha uma pilha assim, o primeiro alcance não era, o segundo não é, caramba, era o último, cara. Eu lembro desse fato. Parece que a vida ela é exigente, ela é truncadinha. Outras coisas que eu percebi em semáforo, eu chego, tá vermelho, eu paro, eu respeito, fico lá parado, não passa ninguém, cara. Ninguém. Tá chegando, o Pablo tá chegando. O cara chega, fecha pra ele, abre pra mim, meu. O cara não podia pegar verde também? Não. Foi contrariado também. Mas às vezes vocês vão andar na rua e vai dar que eu sair, vou gravar outro vídeo, se Deus quiser, e vai abrir pra mim. É o regenerador se manifestando, pessoal. Olha o planeta em transição já. Não precisa mais ser tão contrariado, Felipe. E por que tem que ser? Para ver se você mantém teu humor. Tá vindo no Tausch comprar o quê mesmo? Picanha, né? Fazer um churrasco. Tá vindo comprar farmácia? Não, farmácia não. E você tá reclamando, cara, que você fechou o sinal para você? É isso que eu preciso ser testado. É como se eu e o Chico Xavier saíssemos na rua e eu encontrasse 1000 motivos para ficar mal-humorado e ele não encontrou nenhum. Às vezes eu brinco em palestra e falo, Lu, eu trouxe uma folha com 10 itens para ser infeliz, se você quiser. Tá muito felizinho? Lê aqui que tem 10 motivos para você ser infeliz. E quem quiser ser feliz, pode levar a mesma lista. Amanhã, nesse fim de semana, vai ter frente fria. Um vai ficar horrorizado, o outro fala, legal, eu vou fazer um chocolate quente com a minha mãe, que tá doentinha. Tudo que você possa fazer na vida, você escolhe se você quer ser feliz ou não. E o tempo de jogo passa rápido mesmo, é possível. E aí, pessoal, então eles estão dizendo isso pra gente, que você pode escolher a sua vida, então suponha que você já escolheu uma vida light. Já foi essa, não é dessa agora. E pediu o que você pediu, o que está passando agora. Não é hora de encarar? Vamos para cima. Se você consegue resolver a situação, resolve, como foi combinado no começo da palestra. Mas se não consegue, sobra uma alternativa. Fica feliz mesmo assim. Qual é o problema? Eu sei que eu não gostaria que acontecesse tantas coisas na nossa vida, mas se eu não tenho poder para mudar, vamos em frente assim mesmo. Essa é a situação. Olha só, pessoal, para a gente não passar muito tempo, passar uns 5 minutos só, eu só quero lembrar uma coisa. Vocês escolheram ser espíritas. E espiritismo demonstrou, não só na teoria, que ela é uma doutrina séria e exigente, como na prática também. Muitos de nós escolhemos passar por uma situação, movidos talvez por uma facilidade que, eu fui naquela igreja e minha vida melhorou financeiramente. A doutrina espírita não oferece isso para vocês. Se vocês estão atrás dessa situação, qual a igreja mais próxima aqui? Passa o endereço para a turminha aí, porque nós não temos isso. Você quer um carro importado? Não é aqui. Vai onde você... Se você tem essa fé, vai lá, pede para o pastor, pede para um padre, pode ir lá. Nós não temos o que oferecer. E os nossos líderes, como Kardec, como Chico Xavier, também experimentaram a mesma coisa. Não facilitou-se em nada a vida deles por serem espíritas. Quer fazer esse trabalho, filho? Eu vou te falar o que vai acontecer. Não quer, desiste. Não é assim, aceito sob tal condição. Não quero nem ouvir a tua condição. Olha esse encontro que teve, vocês devem se lembrar. O Chico Xavier havia recebido uma carta da mãe dele, ditada por uma voz masculina. A mãe do Chico apareceu muito tempo para ele quando ele era pequenininho. Mas depois de um certo tempo ela falou, Chico, eu não vou aparecer mais, vou ficar um tempo sem te ver, tá bom? E não veio mais mesmo. Até esse dia que chegou uma carta dela, ele já era mocinho, devia ter seus 18, 19 anos, ditada por uma voz masculina. Ele recebeu a carta, viu o cara da mãe dele, mas falou, minha mãe não trouxe, tudo bem. Alguns dias depois ele está sozinho lá num riacho, em Pedro Leopoldo, ao lado de um riachinho que ele gostava, de uma quedinha d'água, e ele escuta outra vez essa voz que diz assim para ele. Olá, foi o senhor que trouxe a carta da minha mãe? Sim. Então por que eu não ouvi a voz dela? Pediram para eu fazer isso, trazer a carta. Quem pediu?
A voz, esse homem, voz masculina, fala: você quer saber mesmo sobre isso? Ele fala: quero. Quer entender o que acontece com você? É o que eu mais quero na minha vida. Chico Xavier, médium, desde pequeno, massacrado, humilhado, carrega pedra nas profissões e vergonha da família. E chega um ponto que ele fala: você quer saber o que você tem? O que acontece com você? Se é o demônio, se não é? É o que eu mais quero nessa vida. E ele fala: mas isso vai dar muito trabalho. Olha só, esse espírito tá falando: você quer descobrir? Não dá para te contar agora, vai dar um trabalhão para você descobrir. Eu trabalho desde pequenininho. É verdade. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Aí ele faz uma pergunta que a gente não faz. Senhor, como eu faço para ficar disciplinado? Puxa, que homem bom, que corajoso. Poxa, disciplinado, Chico Xavier, depois de tudo que ele passou com bondade, ainda pergunta como faz para ficar disciplinado? Aí o Espírito fala assim: você devia pensar melhor nisso. Eu sei o quanto você gosta de ajudar os outros, mas você vai sofrer com muita desconfiança. Vai alegrar com alguma admiração, alguma gratidão, mas às vezes vai ter até raiva. Lhe parece bom? Desconfiança e raiva? Eu tenho tido a vida toda. Eu te avisei. Bom, para começar, a gente tem que escrever 30 livros. 30 livros? Mas meu salário é muito pouco, tem tinta, tem papel, tem mais 13 irmãos? Ou será que meu pai vai tirar a sorte grande? Não vai tirar. Quem é o senhor, afinal? Meu nome é Emmanuel. Que encontro, pessoal, que estava tendo naquela hora. Nascimento da doutrina espírita ou continuação dela aqui no Brasil. Emmanuel e Chico: aceita entender o que é para fazer com você, vai ser mais humilhado ainda, mais desconfiado ainda, e vai ter que escrever 30 livros para começar. E ele fala: aceito, estou pronto. Segundo momento de um homem grandioso. O Divaldo havia lançado o seu primeiro livro com a Joana de Ângeles, primeira publicação. Ele pega o livro, orgulhoso, olha, feliz da vida, a Joana aparece e fala: está orgulhoso do nosso trabalho, irmão? Sim. Pois preciso lhe dizer, não espere receber flores, mas sim a crítica mais mordaz e sarcástica. Prepare-se para ter a alma ferida com os espinhos da perversidade alheia e ver as nossas mensagens serem levadas ao ridículo. Por mais que o seu coração sangre, aceite isso, sem procurar se defender ou defender a nós espíritos. O Divaldo fala assim: Joana, estou pronto. Vamos para cima, cara. Aceitou, e graças a Deus, ele ter aceitado junto com o Chico, trouxe todas essas obras que vocês têm aí praticamente de graça, se vocês quiserem aprender. E a mais grandiosa entre todas, o encontro do Espírito de Verdade, que é Jesus, com Allan Kardec. Mesmíssima situação, início do trabalho. Chico, 30 livros. Divaldo lança o primeiro, fala: se prepara. E o Kardec não tinha lançado nenhum ainda, vem Espírito de Verdade e oferece para ele o trabalho, dizendo do trabalho, e fala assim: mas saiba que ódios terríveis serão assolados contra ti, implacáveis inimigos tramarão a tua perda, ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os amigos mais dedicados. As tuas melhores instruções serão falseadas e desprezadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Eu acho que todos vocês já estudaram para a prova, mas sabe quando você bobeou e deixou acumular muita matéria, tem uma prova importante no dia seguinte, você está estudando que você não está aguentando mais para prestar um vestibular, e aí você... Nossa, que sono, cara. Que doído que é acordar de manhã. Ou você tenta acordar mais cedo, ou você tá... Ai, cara, mais de uma vez, disse Jesus a Allan Kardec, você vai sucumbir sob esse peso. Kardec dormia próximo a 3 da manhã, acordava às 5, pessoal, para trazer a codificação pra gente.
14 anos ele escreve o Livro dos Espíritos, toda a revista espírita, todos os números da revista, os 5, e Obras Póstumas não deu para ser lançado, mas estava a caminho. Ele tem um aneurisma e desencarna. E ele ouve isso. Você aceita? Ódios terríveis, desprezados, melhores amigos, vão te ridicularizar, te humilhar por todo o amor que se oferece. Vocês lembram o que ele responde? Senhor, aceito tudo, sem restrição. Puxa vida. E venho lá eu reclamar, ver meu filho reclamar que está chovendo no resort lá em São Pedro. E vem a gente reclamar porque passou qualquer coisa que te contrariou, porque a mamãe está assim, porque não aconteceu isso, porque se não assentou. Mais uma vez. Ou seja, a mensagem é essa. Vocês estão encarnados, os que eu vejo aqui. A maioria tá desencarnada, eu não vejo. Mas dos encarnados, entre fortes, fracos e normais, vocês estão em prova e esperando mais uma vez para desencarnar e voltar para casa melhores. Eu gostaria muito de voltar ao mundo espiritual, dar um abraço no meu anjo da guarda e falar: parabéns, irmão, você voltou bem melhor. Melhor em que sentido será? Mais rico, nada disso. Mais paciencioso, mais humilde, menos orgulhoso, mais humano do que você foi. Boas provas que te deram. Nem era para você andar e você reclamou das pernas finas. Nem era para você ter aquele corpo que lhe foi concedido por misericórdia, mas teve e não fez tão mau uso quanto você tinha feito das outras vezes. Não podia ser maior que aquilo lá mesmo. Era o que dava. E para encerrar, meus queridos amigos, eu vi uma poesia esses dias tão bonita que o Ariano Suassuna falou. Sabem que é o Ariano Suassuna, né? Que ele já desencarnou, mas ele fala umas coisas muito legais. Não é dele, mas é do Leandro Gomes de Barro. Ele falou assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também do que ele é feito, que não dorme, não come e ainda assim vive satisfeito. Por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Se nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Bonito, né, pessoal? Acho muito bonito isso também, porque é tudo uma questão de interpretação. O pranto pode ser amargo para um, pode ser de alegria para outro. A lágrima pode representar tristeza e euforia. O mesmo sintoma, o mesmo sinal pode representar para um sinal de positividade, coisa boa, e para outro sofrimento, grandeza. Sempre, às vezes, repito no final dessa palestra, dizendo algo assim: daqui a pouco acaba, vocês vão para casa e vai ter o dia que vocês vão chegar lá e não vai ter mais nenhum sofrimento. Não tem mamãe com Alzheimer, não tem pai doente, não tem filha rebelde, não tem dor, não tem mais nada. Mas esse dia não é hoje. Hoje ainda teremos aflições, teremos problemas a resolver. Problemas maravilhosos, porque assim que forem resolvidos, nem precisaremos mais encarnar. Quem sabe isso não nos ajuda a próxima encarnação, todos nós encarnarmos num planeta melhor, um regenerador, algo que nos trará um alívio maior do que estamos passando. Mas é uma caminhada e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder caminhar junto com todos esses irmãos. Meus amados, obrigado por tudo. Até a próxima.